Era para ser uma noite daquelas com minha esposa na cama, mas eu, como homem, falhei. Olá, eu me chamo Gustavo Novaes e meu problema com ereção quase destruiu minha vida e o meu casamento. E o que eu vou te contar agora irá mudar tudo o que você pensa sobre problemas de ereção para sempre. Porque além de uma história vergonhosa e humilhante, eu vou te revelar como eu resolvi meu problema de ereção com um simples e comprovado método. E como você pode recuperar a sua vida sexual atacando a causa real, atuando na raiz do problema, utilizando o sistema discreto e 100% eficaz e comprovado. Não importa qual a sua situação atual, a sua idade, nem o tempo em que você vem tendo esse problema. Ou se você deseja apenas melhorar seu desempenho sexual e fazer sua parceira ficar com as pernas tremendo a cada vez mais que você ficar com ela. O que você verá nessa apresentação irá te mostrar como você pode ter fortes ereções como tinha quando era jovem. E francamente, eu estou até impressionado em estar te revelando isso nesse vídeo. A minha impotência era algo que sempre me envergonhou e tocar nesse assunto era, simplesmente impossível para mim. Mas os resultados que eu e muitos homens tiveram e os casamentos refeitos por causa da minha descoberta me deram, na verdade, a obrigação moral de compartilhar minha experiência aqui. A minha história me fez descobrir por que os problemas de ereção que milhões de homens passam não tem nada a ver com a baixa testosterona, idade ou qualquer coisa errada que passa com você no momento. Mas um fator que pode ser resolvido através de uma solução simples e 100% eficiente. E se você assistir esse vídeo e fizer o que eu te digo, eu proponho a você, aqui e agora, em até 28 dias, você poderá ter uma ereção completa e pulsante, que fará com que os olhos de qualquer mulher se acendam com desejo e expectativa. E você vai conseguir isso. Sem pílulas como Viagra, que na verdade são medicamentos que não combatem a verdadeira causa da disfunção erétil. Sem qualquer bomba peniana, sem tomar injeções doloridas, sem cirurgias, sem exercícios loucos. E o mais importante, sem gastar milhares de reais em terapias em vão. Eu vou te mostrar como eu consegui desfrutar de ereções completas e duradouras, quando eu precisasse. E devolvendo a minha esposa o homem vigoroso e potente que ela desejava desesperadamente e sentia falta. Muitos dos meus amigos, a quem tive a oportunidade de revelar isso, chamam de o Viagra natural. Mas é muito mais que isso. Eu vou lhe mostrar a ciência que está por trás de todo esse método e te mostrar por que a indústria farmacêutica bilionária não quer que você descubra esse método secreto, que já ajudou precisamente 12.567 pessoas no Brasil a transformarem sua vida sexual com um método 100% natural e definitivo. Samuel Schultz, de Londrina, que enviou esse e-mail dizendo: gostaria de te agradecer, desde então vinha sofrendo com a falta de tesão. Comecei a me afastar das mulheres, porque nas diversas vezes que eu tinha tentado, meu pênis não levantou. Foi então que acabei recebendo um e-mail com um link para o seu site. Quando eu tive acesso ao seu material, eu comecei a aplicar e posso dizer que minha vida mudou. Hoje consigo ter fortes ereções e até a minha ex-mulher voltou para mim. E o Mauro Garcia, de Pernambuco, que escreveu agradecendo: gostaria de reconhecer e agradecer pelo seu esforço, porque estou espantado com os resultados maravilhosos que eu tive com o seu método. Depois de ter procurado por um longo tempo e até ter me submetido a uma cirurgia invasiva, encontrei uma solução quase mágica. Aos 53 anos e perto de me aposentar, eu pensei que tinha chegado a hora de me aposentar também do sexo, entre eu e a minha esposa. Agora sim posso dizer que desfruto do meu casamento e me permite expressar a minha gratidão por ter criado algo tão útil, prático e eficaz. Eu tenho recomendado inclusive para os meus amigos. Muito obrigado, Mauro Garcia. Até mesmo a Ana Calego, que conseguiu ajudar seu marido. Meu marido visitou vários médicos, psicólogos, urologistas e assim por diante. No início meu marido desconfiava do senhor, mas acabei depositando confiança, pois não tinha mais o que recorrer. Eu estava sempre do lado dele, incentivando para encontrar uma solução que para nós parecia impossível. Ele estava sofrendo com os problemas de ereção e, é claro, eu também sofria com a situação. O objetivo desse e-mail é para agradecê-lo. O esforço que o senhor fez para compartilhar essa descoberta salvou meu relacionamento. Muito obrigada, Ana. Esses são só uns exemplos que irei te mostrar. São mais de 12 mil homens que já aplicaram o método que vou te explicar nesse vídeo e que conseguiram acabar com o problema de impotência que tinham antes e passaram a ter o desempenho sexual mais incrível de suas vidas. E tudo isso em questão de poucos dias. Bom, eu repito, eu estou realmente impressionado de estar te revelando isso aqui, mas eu decidi fazer isso porque existem muitos homens na mesma situação que eu estive antes. E eu sei como foi deprimente para mim, e eu tenho certeza que muitos também passam pela mesma situação. E esse fato eu não posso ignorar.
Mas antes, eu quero te dar uns conselhos. Como você pode imaginar, o que eu vou te revelar aqui potencialmente poderia custar milhões à indústria farmacêutica em perdas de vendas. E o que quero te dizer é que tão logo descubram que estou compartilhando esse método natural, irão fazer de tudo para retirar esse site no ar. E quando isso acontecer, eu não sei se conseguirei detê-los. Assim, se você quer saber o segredo para ter e manter ereções duras à vontade, não saia daqui. Primeiro, remova todas as distrações e assista esse vídeo agora mesmo, porque a qualquer momento poderá ser apagado desse site. Então leve esse aviso a sério. Você está prestes a descobrir exatamente como milhares de homens estão revertendo a impotência e tendo uma vida sexual transformada. E tudo que te peço em troca são duas coisas. Primeiro, você me dá sua atenção completa e total. E segundo, você assume comigo um compromisso de assistir esse vídeo até o final. Bom, os depoimentos que você acabou de ver são uma pequena amostra dos mais de 12.567 homens que aplicaram o que vou te revelar. E eu vou ser bem sincero, como eles, eu já senti na pele como isso derruba a autoestima de qualquer homem. Eu descobri isso, inclusive, do pior jeito. Bom, por isso, para você entender por que essa descoberta funciona tão bem, eu preciso te contar um pouco de mim e de minha história. Bom, como eu disse antes, eu me chamo Gustavo Novaes, tenho 43 anos e sou professor de Biologia do ensino médio. E atualmente vivo aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E já fazem, na verdade, 2 anos que vivi essa história que vou te contar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez você já esteve em sua cama e viu sua esposa dormindo, se acariciando e gemendo, suando e se contorcendo? Então ela, sem conseguir se conter, sussurra o nome de um homem. E aí você percebe que o nome não é o seu. Bom, eu posso dizer sem orgulho nenhum, isso foi exatamente o que eu passei. E a mulher era minha esposa, de 33 anos de idade, Daniela. Já dá para imaginar como isso foi muito humilhante. E, infelizmente, eu não era mais o homem de antes. Voltando no meu tempo de escola, as ereções eram meu pior inimigo. Sim, parece engraçado, mas minhas ereções eram um problema ótimo, né? Naquela época eu não conseguia me conter. No chuveiro, no meio da classe, um restaurante, quando a garçonete vinha pegar o pedido. Às vezes, antes de levantar de uma cadeira, eu normalmente tinha que esperar 2 minutos, pensando em qualquer coisa para me distrair e não ficar excitado. Isso foi por volta dos 18 aos 20 anos, para lá. E quando fui chegando perto dos 40 anos, o mesmo pênis, e uma história muito diferente. Eu estava casado e feliz. E, no entanto, minhas ereções quase nunca iriam acontecer mais. Senti que estava ficando cada vez mais difícil ter ereções duras. Tentei não pensar muito nisso porque eu ainda estava conseguindo, de certa forma, satisfazer minha esposa. Até que numa noite, quando fui ter uma daquelas noites maravilhosas com ela, na cama, eu entrei praticamente em pânico. Eu estava com meu pênis tão mole que era impossível começar qualquer coisa. Logo me desesperei porque sabia que já tinha sentido algo estranho já há algum tempo. Isso não podia estar acontecendo comigo. Mas enfim, eu e minha esposa, que por sinal é bastante compreensiva, esperamos para ver se ficaria ereto e até brincamos com a situação, na verdade. Tentamos de tudo para poder ter uma noite que esperávamos. E eu quero dizer, tentamos tudo mesmo. Então, uma hora depois, quando percebemos que nada ia acontecer, desistimos. Eu fui dormir me sentindo como se tivesse perdido minha masculinidade completamente. A humilhação, a vergonha. Me senti como se não merecesse ser chamado de homem. Porque, infelizmente, eu não consegui satisfazer minha própria esposa. Meu pênis simplesmente não funcionou. Naquela noite nem dormimos direito. Falamos um pouco por cerca de 2 horas e achamos que poderia ser apenas um incidente isolado. Quem sabe na próxima? Mas não houve próxima. Isso aconteceu de novo e na noite seguinte, em quase todas as noites que passamos juntos na cama. Ou seja, a minha capacidade de fazer sexo normalmente como sempre eu queria, diminuía a cada dia. Eu sabia com certeza que isso, se continuasse, poderia significar o fim do meu casamento. Por quê? Bem, isso é um pouco pessoal. Como você sabe, todas as mulheres precisam de sexo, mas para minha esposa isso é um pouco diferente. Não é apenas uma necessidade que ela poderia ignorar por semanas ou meses. Sexo era o que fazia ela relaxar, era algo que ela necessitava. Todo mundo tem algo assim no seu dia a dia. Uma maneira de aliviar o estresse diário e fazer a vida mais gostosa, mais saborosa, divertida. Para alguns é fumar, outros gostam de ir às compras e outras apenas falar no telefone. Mas para ela não, sexo era muito mais importante. Era sua principal forma de lidar com o dia a dia no trabalho e ficar relaxada. E por isso costumávamos fazer muito sexo, muito amor todas as semanas. E eu era bom nisso. E esse era o meu segredo para manter acesa a chama da paixão e um casamento feliz e duradouro.
E agora, apesar de todo o amor que ela tem por mim, cada noite que passava e que eu não conseguia satisfazer essa necessidade, me doía muito. Eu podia sentir o desejo dela cada noite e podia sentir que ela estava ansiosa. A minha insatisfação era grande demais. E confesso, eu comecei a perder a calma e minha esposa estava perdendo a capacidade de lidar com essa situação. Mas ainda iria piorar muito mais. Lembra do que te falei no início? Foi nessa noite, deitado ao lado de Daniela, que finalmente eu cheguei ao fundo do poço. Eu pude ver minha esposa ao meu lado, claramente sonhando e excitada, tendo uma fantasia sexual. Eu consegui saber pelos seus movimentos e pelo seu respirar. Estava bem ofegante, ficando mais e mais ofegante. O que tenho que admitir era bem sensual, mas em seguida sua boca se abre e sussurra um nome. Até hoje eu não gosto de pronunciá-lo, mas o que posso te dizer é que não era o meu nome. Foi como se ela tivesse cortado a minha masculinidade. Demorei muito para conseguir processar isso. E ainda na minha própria cama... sei que foi só um sonho e ela teve mais. Ela está tendo fantasias com outro homem. Quem é esse? Alguém do trabalho? Algum colega da academia? Bem, eu não tinha certeza completamente, mas eu sabia que quem quer que seja estava desejando mais a ele do que a mim. Eu nem sabia mais o que fazer. Meu coração parecia estar disparando a 1000 por hora. Estava paralisado, olhando para o teto por horas. Comecei a questionar tudo, até mesmo a minha própria identidade. Eu ainda tenho o direito de estar casado com ela, sendo que eu não posso satisfazê-la? Será que ela não merece alguém melhor do que eu, ao invés de um homem com essa maldita impotência? Se não posso ser um homem normal, por que ela deveria sofrer ficando comigo? Na manhã seguinte, eu mal consegui olhar para ela. Eu tentei levar tudo com calma, mas ela conseguia ver a insatisfação no meu rosto. E não fazia ideia do que estava acontecendo. Adivinha o quê? Disse ela uma vez, tentando quebrar o gelo. Achei a camisa que você estava procurando. Obrigado. O que importa? Eu resmunguei. E eu não costumava falar assim com ela, mas eu estava queimando de raiva por dentro. E logo me questionou. O que disse, Gustavo? Como assim? Eu passei muito tempo procurando pela camisa que você viveu me perguntando onde estava. Há dias você estava procurando essa camisa. Ela disse com toda a razão para mim. Eu estava fervendo por dentro, de raiva. Não conseguia me controlar. E disse, droga, Daniela. Eu gritei batendo na mesa e quase deixei até o copo cair. Não tem nada a ver com a camisa. Você sabe o que está fazendo comigo quando dorme? Tô o quê? Ela toda surpresa me perguntou. Aí não aguentei, tive que revelar. Você está tendo fantasias com outro cara e ainda chama pelo nome dele ao meu lado, na minha cama. Olha, foi o momento mais tenso que tivemos em nosso casamento de 15 anos. Seu rosto ficou vermelho e de repente o silêncio. Em seguida ela voltou a fazer o café da manhã virando de costas para mim. Ela não falou, eu não falei nada, por pelo menos 5 minutos. Estávamos apenas lá, como estranhos. Então, de repente, ela corre para mim, cheia de lágrimas por todo o rosto e me abraça chorando. E ao vê-la nesse estado, eu chorei na mesma hora. Ela não falou muito, ela apenas disse, eu nunca iria trair você, Gustavo. Minha mente está confusa agora. Aquilo me doeu demais. Eu tinha que ser honesto com ela e deixar meu orgulho de lado. Eu sabia exatamente que eu era o problema, então eu falei... Está tudo bem, Daniela, é minha culpa, não é sua. Eu não fiz absolutamente nada para corrigir isso e eu irei consertar, Daniela. Eu vou resolver, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Ela disse que não se importava e que me amaria para sempre. E nos apertamos ali no abraço, enfim. Isso foi tudo que foi dito naquele momento sobre esse assunto. Se você já teve essa experiência, saiba, não é que não te amam. Isso não muda. Elas só têm necessidades biológicas. Assim como um ser humano precisa de alimento, elas precisam ser satisfeitas sexualmente. Senão elas deixam você, literalmente ou emocionalmente. Então vão encontrar o que precisam com alguém ou algo mais. E você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar seu casamento desmoronar. Mas vai acontecer se você não fizer nada. E não fazer nada realmente não é uma opção. Porque quando o jogador de futebol para de jogar, sua habilidade desaparece. Bem... Seu pênis não é diferente. Quanto menos você usar, mais você perde sua habilidade. Era essa a situação que eu enfrentei naquela época. Eu sabia que tinha que tomar medidas. Eu sabia que a cura tinha que estar fora dali de casa e eu fui buscar. Meu urologista não me deu grande esperança, não me ajudou muito. Ele veio com Viagra, Cialis e até mesmo uma injeção para ter uma ereção temporária.
Após consultar vários especialistas, exames clínicos relataram que meu pênis não tinha problema nenhum. Eles recomendaram o uso da famosa pílula azul. Foi aí que os primeiros problemas surgiram. Este remédio, digo remédio, né? Que eu teria que usar, tinha uma obrigação fatal. Como que eu ia me programar exatamente quando eu iria fazer sexo? Porque as pílulas levam tempo para fazer efeito. Isso realmente era uma complicação para mim. Como ficaria aquela espontaneidade que eu e minha esposa sempre tivemos e que fazia tudo ficar mais gostoso, mais saboroso de fazer? Você sabe, mulheres gostam de surpresas. Elas querem se sentir assim surpresas, né? Sentem prazer naquele momento. E não de um robô. Tem que se programar 1 hora antes de fazer sexo. Bom, definitivamente eu odiava tudo aquilo, mas pior ainda eram todos os efeitos colaterais que eu teria. Bom, enfim, eu tinha fortes dores de cabeça, que ainda vieram acrescidas de diminuição de visão, taquicardia. Bom, eu me proibi automaticamente de consumir esses tipos de drogas e comecei uma longa peregrinação. Fui atrás de métodos alternativos, dispositivos de vácuo e outras coisas que não deram resultado nenhum. Eu até pensei em passar por alguns testes ou procedimentos cirúrgicos, mas infelizmente o alto preço, enfim, tornava isso impossível. Mas quase 2 longos anos que quase me levaram à depressão, eu não poderia desistir. Eu tomei uma decisão desesperada de usar cada dia que eu pudesse para achar uma solução para o meu problema de ereção. Eu queria saber como as drogas, como o Viagra e outros comprimidos realmente funcionavam. Queria encontrar uma alternativa que não tivesse tantos efeitos colaterais e que destruísse a minha vida e minha saúde. E que não custasse tão caro. Eu comecei a fazer uma pesquisa na minha antiga faculdade, ficando lá até tarde e voltando para casa. Eu anotava tudo em um caderno, depois eu passava para um arquivo no meu computador. A minha mulher e nenhum amigo sabia o que eu estava fazendo. Pesquisando, na verdade. Afinal, isso não é o tipo de coisa que sai espalhando por aí. Por isso, tudo que eu fazia era em segredo. Ela chegou até a pensar que eu andava fazendo coisas erradas nas minhas escapadinhas da noite. Mal sabia ela que, na verdade, eu estava buscando mesmo era a felicidade dela e a minha satisfação pessoal como homem. Porque não importa o que você ouve por aí. O sexo é algo que faz o relacionamento durar e ser muito mais prazeroso. Bom, logo no início, a minha pesquisa era um pouco confusa, confesso. E muita coisa que eu costumava ver nas pesquisas não fazia sentido nenhum para mim. Eu dei uma olhada nas terapias de reposição hormonal e percebi que eram extremamente perigosas. Eu percebi que quando dizem que seu problema de ereção é por causa de baixos níveis de testosterona, isso não é a verdade. Nunca lhe informam sobre os últimos testes, pois muitos médicos, eles na verdade andam desatualizados. E de acordo com as pesquisas desenvolvidas na Universidade do Sudoeste do Texas, descobriu-se que a terapia de hormônio aumenta em quase 30% o risco de AVC, ataque cardíaco e morte. Agora eu pergunto, os benefícios dessa terapia e outros remédios compensam o risco de morte? E outras doenças gravíssimas? Com certeza não. Além disso, mesmo que eu tivesse na pequena porcentagem de pessoas com baixa testosterona e fosse atrás dessas injeções ou terapias hormonais, eu teria que pagar aproximadamente R$ 500 por cada injeção. Eu acho isso um absurdo. Depois de tanto tempo de pesquisa, eu comecei a pensar e a perceber que talvez se eu estivesse destinado o resto da minha vida frustrado sexualmente, seria melhor do que sofrer realmente com tudo isso. Que talvez eu tivesse que aceitar que a minha mulher iria me deixar um dia, pois eu nunca mais seria como um homem de verdade. Mas daí eu me lembrava daquele dia em que ela chorou em meus braços e eu jurei a ela que iria encontrar a solução, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse na minha vida. Eu sabia que eu devia lutar a qualquer custo para poder trazer de volta aquela minha extrema vitalidade de quando eu era jovem, e disso eu tinha muita saudade. Reconquistar a minha autoestima, recuperar a minha esposa, salvar meu casamento, isso era tudo muito importante para mim. E foi no meio desse desespero que fui mais a fundo nas minhas pesquisas e eu percebi que estava muito próximo de fazer a descoberta que me daria a habilidade de alcançar potentes e duradouras ereções, sempre que necessário. A habilidade de alcançar ereções para mim era uma busca constante. E tal descoberta ajudou, desde então, mais de 12.567 pessoas a experimentar exatamente os mesmos incríveis resultados que eu. Então eu vou te contar rapidamente como se deu essa revelação. Após 5 meses de frustrantes estudos sobre medicamentos contra problema de ereção, tratamentos de reposição hormonal, terapias, eu percebi que estava muito concentrado nos tratamentos e não nas causas.
Daí passei mais tempo pesquisando sobre o que realmente causa nossos problemas de ereção. Comecei a estudar tudo sobre biologia e anatomia, de livros a textos acadêmicos, artigos de medicina e estudos publicados lá fora nos Estados Unidos. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Entenda, eu percebi que apesar do que a grande indústria farmacêutica diz, querem que você pense, problemas de ereção não são um grande mistério, e na verdade bem simples. E eu vou te dizer por quê nesse momento. E para isso eu vou usar uma ilustração para você entender melhor, veja bem. 1. Seu pênis possui duas cavidades dentro dele, e elas são chamadas de corpos cavernosos, ok? 2. Essas cavidades, que são corpos cavernosos, estão cheias de vasos sanguíneos. Pense neles como uma espécie de esponja. 3. Quando você tem uma estimulação, os vasos sanguíneos dos corpos cavernosos relaxam e se abrem para permitir que o sangue da artéria as encham. 4. Aí eles se enchem, provocando uma pressão, provocam uma ereção. Simples, correto? Bom, você se excita, os vasos sanguíneos em seu pênis relaxam e se abrem. O sangue entra e fica preso em seu pênis e a pressão gera uma ereção. Basicamente é isso. Eu estou te contando isso porque você precisa entender a biologia por trás dos problemas de ereção. O problema é que, se você está sofrendo com problemas de ereção ou simplesmente não consegue ter ereções tão fortes e firmes como antes, isso quer dizer que alguma coisa não está funcionando como deveria. Por que isso acontece? Bom, os vasos em seu pênis não estão relaxando completamente, o que significa que o sangue não consegue entrar no seu pênis e gerar uma ereção. E isso não acontece. Você não tem como ter uma ereção. É isso. De verdade, basicamente, esta é a razão central de praticamente todos os problemas de ereção. Não é loucura. Existem muitas pesquisas sérias sobre isso. Várias universidades conceituadas vêm demonstrando isso. Apenas uma questão de que os vasos sanguíneos em seu membro não estão relaxando. O sangue não está fluindo e as ereções não estão acontecendo. Ponto. E foi exatamente essa simplicidade que me fez pensar e refletir comigo mesmo. Deve haver uma melhor maneira de abordar este problema, sem drogas. Eu estava disposto a tentar qualquer coisa, inclusive remédios antigos. Isso que chamamos de impotência sexual ou disfunção erétil sempre existiu em toda a história da humanidade. E quase todas as culturas têm suas próprias ideias de como tratá-las. Bom, e muitos deles até são assustadores, como comer testículos bovinos, ou besouros da terra, enfim. Algumas ideias não são radicais, tão radicais, como um chifre de veado, Vitória Régia, enguias. Bem, eu como conhecedor da biologia sei que muito disso, na verdade, são lendas, né? Tentei algumas das ideias menos radicais e adicionei na minha alimentação, mas os resultados eram bastante decepcionantes. As várias ervas e os estranhos extratos que você compra em lojas de produtos saudáveis, encontrei em minha pesquisa, tão pouco fizeram muita diferença. Na verdade, isso para mim não funcionou. E para alguns amigos que também tentaram, não deu certo. Comecei a mudar meus hábitos alimentares diários e observar todos os efeitos da minha alimentação, mas ainda não estava tendo resultados. Só que eu havia chegado tão longe, longe demais para jogar a toalha agora. Ao invés de desistir, eu mudei meu foco para a biologia moderna e uma visão mais abrangente, para ver se podia descobrir alguma pista ali. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu comecei a perceber que havia literalmente dúzias de enzimas, aminoácidos e outras substâncias naturais, que estão contidos em muitos alimentos comuns e suplementos que você pode comprar no supermercado, que são diretamente responsáveis pelo relaxamento dos vasos sanguíneos e que aumentam o volume de sangue que bombeia em seu corpo. E se você não tem essas substâncias naturais, isso pode lhe trazer vários problemas no organismo, inclusive problemas de ereção. Mas aqui está o maior detalhe. Você pode encontrar estas enzimas e aminoácidos em suplementos e alimentos que você usa no dia a dia, produtos que estão nas estantes do mercado local. Mas veja bem, isso foi cientificamente comprovado, estudo após estudo. E cada vez que eu pesquisava e ia mais fundo, eu comecei a enxergar o que era preciso para relaxar os vasos sanguíneos em meu corpo, enquanto aumentava o volume de sangue. E tudo isso significava que se eu pudesse encontrar a combinação certa desses hábitos saudáveis e itens biologicamente naturais e descobrir como colocá-los dentro do meu corpo da maneira correta, seria fantástico. Então fazia sentido que eles iriam imediatamente aumentar minha habilidade de gerar e manter ereções, tanto a curto prazo como a longo prazo.
Porque lembre-se, tudo que é necessário para ter ereções são vasos sanguíneos relaxados, que então permite o fluxo de sangue para dentro, criando pressão em seu membro. Então eu escrevi todos esses alimentos e suplementos que pesquisei, o que contém as diferentes enzimas e aminoácidos, e fui às compras. E comecei a testar diferentes combinações de dietas e registrar cada uma delas em um diário. E organizei meus hábitos. Bem, como você pode imaginar, levou algum tempo. E eu, inicialmente, experimentei entre 30 e 40 combinações diferentes de alimentos e suplementos, sem nenhum resultado aparente. Bom, mas mesmo que eu estivesse não obtendo os resultados que eu esperava ter, eu continuei tentando, já que fazia muito sentido isso funcionar. E eu realmente não tinha mais nenhuma opção. E aí um dia aconteceu. Eu estava em casa, vendo TV, me atualizando das notícias, que eu sempre gostei de assistir, quando minha esposa chegou naquele momento e sentou-se ao meu lado. E ela falou alguma coisa que eu não me lembro mais. Quando ela deitou a cabeça no sofá, colocou as pernas sobre o meu colo. Bem, não exatamente no meu colo. Ela acabou sem querer subindo um pouco mais. Quando eu, de repente, sentindo aquelas pernas sobre mim, me excitei e percebi que estava ficando extremamente excitado. Olha que absurdo. Em um minuto, eu tive uma das maiores ereções, mais inchadas, na verdade, de toda a minha vida. Mais forte até mesmo do que quando eu era adolescente. E eu não pensei muito, falei logo para a Daniela, falei, querida, precisamos ir até o quarto. Preciso falar com você. Ela achou estranho e disse, Gustavo, precisa ir até o quarto para falar comigo? Fala agora, fala aqui. E eu disse, tudo bem então, pode ser aqui mesmo. Foi aí que eu fiquei de pé. Foi aí que ela percebeu. Seus olhos e sua boca ficaram tão sedentas de desejo ao me ver, que realmente foi uma cena incrível. Bom, a cena corta por aqui. O que eu posso dizer é que, durante aquela próxima hora, nós fizemos o melhor sexo que já tivemos em 15 anos. Eu estava pulsante, sentindo uma ereção completa. E ela com certeza podia sentir também. E quando acabamos, dava para ver no rosto dela a satisfação. E ela logo me perguntou, amor, dá pra gente testar de novo? Para ser honesto, eu fiquei um pouco nervoso quando ela disse isso. Porque mesmo eu tendo ficado incrivelmente duro na primeira vez que fizemos amor, eu não tinha certeza de que seria capaz de repetir aquele resultado apenas 30 minutos depois de termos terminado. Bom, no momento em que ela me beijou e me acariciou, não deu outra. Eu fiquei duro novamente. E o meu nervosismo saiu rapidamente pela janela. E após outra sessão de sexo naquela noite, e mais 2 na manhã seguinte, eu finalmente saí da cama animado. Retornei ao meu escritório, olhei minhas anotações e ainda tive até que lutar um pouco para saber quais as combinações de alimentos e hábitos saudáveis que eu tinha feito para que eu pudesse ter obtido aquele resultado incrível. Mas ainda bem que eu sou uma pessoa extremamente organizada e não demorou muito para perceber o que eu tinha feito para tudo ter dado certo. Eu pude saber exatamente quais alimentos que continham os aminoácidos e enzimas que me ajudaram e quais suplementos que realmente funcionaram. Na noite seguinte eu estava jantando com a minha esposa e de repente obtive outra enorme e potente ereção. Agora eu vou te poupar dos detalhes, mas vamos dizer que pelos próximos 30 dias havia só uma atividade que eu e minha esposa estávamos fazendo em nosso tempo livre. O que aconteceu foi incrível. Animado e impressionado com o fato de que cada vez que minha esposa e eu queríamos ter ereções, eu conseguia obter uma ereção completa e potente em questão de segundos. Além disso, o que foi interessante é que percebi que não apenas um determinado alimento que eu estava resolvendo o meu problema, na verdade era um conjunto de hábitos alimentares saudáveis combinados com aminoácidos, enzimas e proteínas específicas que os alimentos continham. O que significava que mesmo que eu trocasse algumas coisas e tentasse combinações diferentes desses alimentos e suplementos, os resultados ainda eram incríveis e consistentes e impressionantes. Para ser sincero, eu na verdade comecei a ter ereções frequentes demais. Eu estaria ali sentado no trabalho digitando no meu computador, de repente, bum, eu ficava excitado. Então eu até tive que modificar o plano de alimentos, suplementos que eu estava utilizando. Realmente reduzi o consumo. Meus colegas começaram a me perguntar sobre a minha renovação de energia, porque eu parecia tão feliz todo o tempo, como eu estava mais confiante. Poxa, o que aconteceu? Nunca vi assim você depois de tantos anos, o que aconteceu? Confesso que não falei na minha dificuldade de ereção, eu apenas disse que estava muito bem no sexo. E brincando um pouco, eu acabei contando o que tinha acontecido comigo. Aí que revelei o que tinha descoberto.
Nem foi surpresa, eles logo pediram para testar e me pediram ironicamente o meu Viagra natural. Bom, depois de rir muito, um deles, o Roberto, hoje é um grande defensor do método até, eu não contei a respeito do Roberto porque, bom, enfim, ele foi meu único amigo, único companheiro de trabalho que eu dividi realmente o meu drama. Meu segredo era um segredo, apenas compartilhado com ele nessa época difícil. O Roberto havia passado por um problema semelhante ao meu. Ele tinha tomado durante anos o Viagra e outros remédios que nem faziam efeitos mais para ele, de tanto ele usar. E quando afinal ele era meu amigo, eu precisava ajudá-lo. Era minha obrigação moral ajudar um amigo. E eu conheci ele há muitos anos e sabia que ele também estava sofrendo. Mas enfim, eu decidi escrever tudo o que eu consegui reunir de informações, ou tudo que eu coletei ao longo dos 2 anos de pesquisa, e coloquei num guia abrangente que fosse fácil de seguir. E entreguei a ele. Aminoácidos, enzimas e vitaminas. Tudo que ele precisava para adicionar na sua dieta. Eu fiz uma lista de alimentos e suplementos que continham em cada um deles tudo o que ele precisava tomar para ter uma ereção forte e potente. E aí eu dei instruções de como combinar tudo isso para que o corpo dele tivesse a máxima absorção. E até mesmo instruções de como modificar o sistema de acordo com as necessidades pessoais, para que ele não tivesse que se preocupar em andar por aí com uma ereção constante, mas que pudesse obter uma sempre que quisesse. No início, Roberto não acreditou que eu tivesse aquilo que ele chamou de fórmula de ereção. Afinal, foram mais de 20 anos que ele sofria disso. E o meu método parecia fácil demais. Qual foi a minha surpresa? Quando apenas 21 dias depois, o Roberto me liga e me diz em prantos que a fórmula havia funcionado para ele tão bem que mal teve que esperar os 28 dias que propus para que o método funcionasse. Bom, eu estava orgulhoso do meu guia. Imagine o que é você ver um amigo mudando de vida em poucos dias, aplicando o que você mesmo lutou e levou meses para descobrir. Bom, meu amigo sempre me dizia o quanto estava infeliz e como sentia falta dos tempos que era jovem e vigoroso. Me falava sobre o casamento, que estava falido, isso me deixava muito chateado. E como a solução natural que eu fornecia a ele iria mudar tudo isso. E ainda em 21 dias, apenas em teste, ele disse para mim: Gustavo, eu tive o melhor sexo de minha vida. Apenas por ter seguido o seu método e de bônus, ainda senti uma melhora na minha disposição e saúde maravilhoso. Seguindo a dieta e os hábitos alimentares que eu propus, ele realmente conseguiu. E ele me disse: você é um gênio. Bem, não é para tanto. Não precisa ser um gênio para saber que o segredo da cura, para a maioria das enfermidades, consiste em atuar na raiz do problema. O que quero dizer é que o tratamento natural é o verdadeiro segredo. Uma mudança de hábitos e uma alimentação cuidadosamente montada, com os conhecimentos de biologia em que adquiri, isso realmente fez a grande diferença. E foi apenas isso que fiz. Outros amigos que diziam que nem mesmo tinham problemas para manter uma ereção, iriam experimentar o meu método, apenas por curiosidade. E me disseram o quanto ficaram satisfeitos por seguir o método. Isso foi muito gratificante também. Eles disseram que mesmo apesar de já conseguirem ereções, eles nunca haviam tido nada sequer parecido com o que haviam tendo agora. Bom, ereções que eram tão incrivelmente completas que aumentaram sua energia e seu desejo sexual, dramaticamente. E os permitiam durar por mais de 1 hora, em alguns casos até mais de 2 horas. Bom, quando eu comecei a compartilhar com os outros, e os outros com seus amigos, tudo que eu vi foram elogios. E o mais incrível de tudo é que tudo funcionava para eles. Tudo estava indo tão bem, tão rápido. Homens de todas as fases da vida, os jovens, os mais velhos, os atletas e tudo mais. Viam resultados quase milagrosos com todos eles. E em poucos dias, isso que é o mais interessante. E mais pessoas me ligavam e me mandavam e-mails para me agradecer e dizer que tudo isso estava mudando a vida deles. Isso para mim era gratificante demais. E eu precisava levar o que eu descobri para quanto mais homens possível. E esse foi o motivo pelo qual criei este site e a apresentação que você está assistindo agora. Eu quero que saiba que, primeiramente, eu pensei em vê-la em uma companhia farmacêutica ou em qualquer indústria de suplemento masculino. E iria conseguir isso. Mas quando descobrir que a única razão que iriam comprar seria para simplesmente terem o direito de guardar e não divulgar, uma vez que eles não queriam resolver o seu problema de ereção definitivamente, eu decidi compartilhar o que eu descobri com o mundo, por mim mesmo. Porque o que eles querem é que você continue comprando os seus medicamentos para que possam continuar ganhando bilhões com uma condição humilhante.
E eu decidi que minha melhor aposta, na verdade, seria compartilhar a minha descoberta inovadora com todas as pessoas. E distribuir, na verdade, o método natural que eu já tinha usado com o maior número de pessoas possível. Que é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu chamo o meu método de Revertendo a Impotência. Na verdade, é o único método completamente natural e 100% testado para resolver rápida e permanentemente o seu problema de ereção. E, ao mesmo tempo, lhe devolver a potência e a vitalidade que você pensava ter perdido para sempre. Para ter certeza que meu método funcionaria, seria eficiente para qualquer homem, independente da idade ou do nível de impotência existente, e principalmente não acarretaria nenhum dano à saúde, passei toda a minha pesquisa para um especialista em tratamento e prevenção de doenças crônicas, Dr. Rodrigo Salustiano, nutricionista clínico. Ele testou, aperfeiçoou e validou todo o método Revertendo a Impotência. O livro irá guiá-lo através de um método passo a passo e de uma forma fácil de entender, para que você saiba exatamente o que fazer a partir do momento em que você ter acesso. Até que você esteja tendo o melhor sexo de sua vida para o resto de sua vida. Nada é deixado à sua imaginação, nenhum detalhe é deixado de fora. Tudo que você terá que fazer é seguir o processo durante alguns dias, e tudo acontecerá de forma automática. No guia, você vai ter um rico entendimento sobre o problema da impotência sexual. Na verdade, o problema que a maioria das pessoas desconhecem. E dentro do Revertendo a Impotência, você também vai encontrar detalhes de como modificar o programa de acordo com as suas necessidades pessoais, caso você comece a ter ereções muito frequentes. Ou se você não tem problema de ereção e deseja apenas aproveitar ereções mais potentes e completas. Vai poder ajustar com facilidade o programa, de acordo com o nível, que seja bom para você. Você vai encontrar dicas, truques e táticas incríveis que irão acelerar os seus resultados e vai garantir, na verdade, que suas ereções sejam cada vez mais duras e você satisfaça loucamente sua parceira na cama. E muito mais. Eu não posso dizer, na verdade, aqui tudo para você. Eu venho trabalhando nesse sistema por mais de 20 meses, apenas tornando o guia mais e mais poderoso e mais amigável, claro. Ele é 100% natural e 100% livre de efeitos colaterais. No guia você receberá um plano de hábitos e rotinas alimentar de 28 dias. E os resultados você vai aplicar e vão durar para sempre. Isso porque uma vez que aqueles vasos são relaxados repetidamente, usando o método, eles começam, na verdade, a permanecerem relaxados, sem nenhuma ajuda extra depois. Imagine ser capaz de alcançar ereções instantâneas e poderosas quando necessário, sempre que quiser. Nunca se sentir ansioso ou nervoso ao se envolver intimamente com sua amada outra vez. Sentir aquela incrível sensação de confiança, isso é fantástico. Isso é o que 12.567 homens, como você, já fizeram. Bom, pessoas como José Mauro de Curitiba aqui diz: não sei como lhe agradecer por este fantástico livro e toda a informação que vem nele. Depois de terminar de ler, apliquei o método com a ajuda de minha esposa e os resultados vieram em apenas 3 semanas. Bacana. Cara, eu nem sabia mais como era ter um orgasmo com a pessoa com quem eu me casei. Olha isso. Não vejo a hora de aplicar todas as informações do livro e ter resultados ainda melhores do que já tive essa semana. Obrigado novamente. E aqui manda também o Roger Luna, de Mato Grosso, que escreveu agradecendo. Cara, esse teu método é porreta. Sou um cara novo, bonito, 37 anos, faço academia, mas estava com esse maldito problema. E pior, não tinha tempo, dinheiro, nem coragem para ir ao médico. Então resolvi testar esse seu método. Não botei fé nesse teu vídeo, parecia ser tudo balela. Mas no final foi incrível o resultado, mano. Mano, interessante. Resolveu meu problema em 100%. Ok, meu amigo Roger, vamos lá. Henrique Baker, do Paraná. Ele mandou esse depoimento aqui, vamos lá. Gustavo, você caiu do céu com esse teu método. Minhas amigas estavam me achando um gay. Porque do nosso grupinho eu era o único que não transava com ninguém. Só ficava do cantinho e quando elas queriam transar eu corria. Era melhor correr do que passar a humilhação de broxar, como das 5 vezes anteriores. Poxa. Mas depois eu segui seus ensinamentos, minha vida mudou, da água para o vinho. E até transei com a mina mais gostosa do grupo do Whats. Bacana, esse aqui é do Danilo Oliveira, de Recife. Os conselhos do professor Gustavo são muito bem explicados e as dicas sobre como praticar são geniais. Notei os resultados imediatamente e me sinto realmente com muita confiança quando estou fazendo sexo. Nunca tive tanta disposição assim em toda a minha vida. Obrigado, professor.
Bom, eu que agradeço, gente. É isso aí. Sucesso e vamos ser felizes. Mais de 12.567 homens testaram esse método, antes até mesmo de eu estar divulgando esse vídeo. E você provavelmente deve estar imaginando quanto vai custar esse meu livro, esse meu método. Eu me reuni com alguns amigos da faculdade que trabalham com marketing de risco e trabalham também com abertura de empresas. Quando comentei sobre o projeto, ficaram encantados. E me disseram, por menos de R$1.000 esse trabalho você não deve vender por menos de R$1.000. Na verdade, eu confesso a vocês, R$800, R$700 é o que você vai gastar para tomar uma injeção de qualidade de testosterona. Ou qualquer outra droga contra a impotência de ereção, que poderia te auxiliar inclusive a curto prazo, mas nunca vão realmente resolver seu problema. E estas soluções da indústria vêm acompanhadas de graves efeitos colaterais, como os que eu já listei aqui para vocês. Efeitos colaterais como doenças cardíacas, doenças do sistema nervoso, insuficiência cardíaca, convulsões e depressão. Os riscos que você corre por usar essas drogas contra a impotência são incrivelmente altos. Sem falar nos tais tratamentos com seus preços de até R$15.000 por ano, ou mais dependendo do tratamento e do médico. Especialmente quando comparado a uma solução 100% natural para o seu problema de ereção, que você requer gaste muito pouco e totalmente livre de efeitos colaterais. Então, com tudo isso em mente, deveria estar claro para você por que eu acho que R$1.000 pelo método revertendo a impotência é um valor muito justo. Mas, na verdade, de jeito nenhum eu cobraria isso. Porque apesar de eu gostar de ser pago pelo meu trabalho, não se trata apenas de dinheiro nesse caso para mim. Eu lembro de como era o meu relacionamento, se tornava um inferno na Terra. Senti minha esposa e eu nos afastando cada vez mais e mais, simplesmente porque não havia nenhum contato físico. E ainda me lembro daquela noite de humilhação. A lembrança do fato de que ela estava pensando em outros homens, porque eu simplesmente não podia satisfazê-la, ou ser o homem que ela merecia, era o sentimento mais terrível do mundo. E algo que nenhum homem que se preze jamais deve passar por isso. E é por isso que eu não poderia de jeito nenhum pedir para você pagar R$1.000 ou R$800 pelo método revertendo a impotência. Nem 500, nem 400, nem metade disso. Eu não vou te pedir R$200 pelo método testado e comprovado por mais de 12.000 homens. Na verdade, se você agir hoje, você pode obter o Revertendo a Impotência, as listas completas de alimentos, a lista completa de componentes e elementos e o guia para combiná-los com os hábitos saudáveis, as quantidades de porções diárias e todo o resto, por nada além de um investimento único de R$97. Para começar, apenas clique no botão abaixo, que você vê abaixo desse vídeo agora mesmo. Sua compra vai ser completamente discreta. Esse botão te transfere para uma página segura que eu mesmo criei. E que se parece muito com isso que você está vendo agora, onde você vai colocar suas informações básicas. E então, logo na próxima página, você vai ter acesso imediato ao programa completo do Revertendo a Impotência. As listas, os guias diários e tudo mais. Você pode visualizar o programa inteiro de qualquer computador, smartphone ou tablet, ou até mesmo imprimir quantas cópias quiser. É todo seu, e você pode começar a usá-lo agora mesmo. Eu, se fosse você, não perderia tempo. Além disso, para tomar uma decisão ainda menos complicada, eu também vou tirar a mão do próprio bolso e lhe oferecer uma completa garantia de 100% do seu dinheiro de volta em 7 dias. Leia todo o programa, siga as simples instruções neles contidas. E te garanto que você ficará maravilhado com o quão imediatas e completas ereções você vai ter. E como você pode consegui-las, quando necessário, a um simples toque sutil. E se você não estiver feliz com o seu pequeno investimento, por qualquer razão que seja, tudo que você tem que fazer é me enviar um e-mail e eu vou imediatamente devolver o seu dinheiro. Ou seja, você não precisa tomar nenhuma decisão agora. E mais, eu confio tanto no método que se por algum motivo você não gostar, simplesmente devolver integralmente seu dinheiro. O risco está completamente sobre mim. E você não terá nada a perder. O Revertendo a Impotência vai mudar a sua vida para sempre. Vai te dar uma onda de confiança que você não vai acreditar. Vai te fazer sentir um novo homem, um homem completo de novo. Se você está pronto para começar, você realmente precisa agir rápido, porque as informações preciosas que tenho para te passar potencialmente poderiam custar bilhões à indústria farmacêutica, em perda de vendas. O que significa que se você voltar nesse site amanhã ou depois e perceber que as apresentações foram retiradas do ar, eu não vou conseguir evitar. Então o que te impede de tomar a decisão agora? Você vai esperar até que seu pênis perca mais de
suas fibras musculares e assim torna-se quase impossível de ter uma ereção? Você não merece a chance de ter uma verdadeira solução, ao invés de ter um simples remédio rápido? Deixe-me lembrá-lo. Você não perderá um centavo se não funcionar, pois a garantia que te ofereço coloca tudo sobre as minhas costas. Assim a pergunta é, quanto você pagaria se você soubesse que poderia resolver o seu problema de impotência para sempre? Eu tenho certeza que isso é muito mais do que R$ 97. E sim milhares de reais, provavelmente. Você está adquirindo algo que vai fazer todos os dias de sua vida serem infinitamente melhores. Faça sua decisão. Escolha bem. Clique no botão abaixo. Em seguida, preencha o formulário na página seguinte. E quando você fizer isso, instantaneamente o livro digital Revertendo a Impotência estará em suas mãos. Aperte o botão agora. Você não tem nada a perder. É uma nova vida para ganhar. Ainda aí? Sei que você ainda tem dúvidas e te entendo perfeitamente. Ainda mais porque é necessário mudar a maneira de pensar a respeito de algo que pensava não haver solução. Especialmente se esta é a primeira vez que você ouviu que pode curar um problema de ereção permanentemente, com uma solução totalmente natural e livre de remédios e qualquer droga. Então me permita responder algumas perguntas que percebo que regularmente me fazem sobre Revertendo a Impotência. Espero que isso te ajude a tomar a decisão correta. Em primeiro lugar, me pergunto como funciona o programa. Pode soar um pouco óbvio, mas começa e termina com o seu pênis. Você se recorda quando eu te falei sobre os vasos sanguíneos no seu pênis? Os que atuam como esponjas quando estão relaxados? Bem, quando um pênis normal se excita, os vasos relaxam, se abrem, deixando que o fluxo de sangue flua. E este é o momento em que você consegue uma ereção. Quando você está lutando contra a impotência, os vasos nunca relaxam ou se abrem completamente. O resultado? Bom, você não consegue uma ereção. Ou então, não é firme e duradoura como você deseja. O Revertendo a Impotência irá indicar uma combinação de enzimas, aminoácidos, proteínas e diversos compostos orgânicos que você pode encontrar facilmente em supermercado. Além disso, terá uma visão total sobre o seu corpo e os hábitos que podem ser os maiores causadores do seu problema de ereção. Quando se combina os alimentos aos hábitos saudáveis no momento certo e nas quantidades adequadas e na combinação correta, você pode eliminar seu problema de ereção com relaxamento dos vasos, e que aumenta o fluxo sanguíneo e gera, como resultado, ereções fortes e duradouras. A segunda pergunta que as pessoas desejam saber é: o que está incluído exatamente no Revertendo a Impotência? Bem, quando você adquire o Revertendo a Impotência, você receberá um programa completo que lhe dará exatamente o que é necessário para pôr um fim no seu sofrimento e recuperar sua masculinidade. A partir de um plano de mudança em sua mentalidade que fará você enxergar o problema da impotência como um todo. A partir de uma lista de diferentes aminoácidos, enzimas e proteínas, que é o que você necessita, e de hábitos saudáveis que você precisa aplicar. E também os alimentos e suplementos que contêm esses milagrosos compostos, poderá usar quando necessário, tomá-los em combinações como conseguir. Ou seja, você vai ter os melhores resultados que imagina. Você também aprenderá como personalizar a fórmula, para fazer com que funcione de acordo com a sua necessidade pessoal. Outra pergunta é: quanto tempo terei resultado? O resultado pode variar de pessoa para pessoa, para algumas em questão de dias e para outras algumas semanas. Mas se você é como a maioria dos homens, é muito provável que sinta uma grande mudança em suas ereções já na primeira semana. Outra pergunta: como vou receber o livro digital? Simplesmente clique no botão abaixo, preencha os seus dados nesta página 100% segura e você receberá o programa completo, de forma totalmente eletrônica, ou seja, ao adquirir o Revertendo a Impotência, caso opte pelo cartão de crédito, receberá acesso imediatamente após finalizar o pedido. Se for no boleto, poderá demorar até 72 horas para receber o programa por causa do prazo de compensação bancária. Você terá acesso VIP ao livro completo, que poderá acessar no computador, smartphone ou até tablet. Poderá baixar o livro completo e imprimir quando quiser. Por último, quero que considere uma coisa. Eu desenvolvi o Revertendo a Impotência para lhe oferecer uma forma totalmente discreta de tratar o seu problema de ereção. E não haverá médico e nem receitas embaraçosas. Não haverá visitas humilhantes na farmácia, nem a sensação de ser menos homem porque não consegue satisfazer sua noiva ou esposa.
O Reverter a Impotência irá pôr você no controle de tudo, de uma forma totalmente natural, sem o medo de efeitos colaterais e em poucos dias. E o melhor é que você fará isso sem ninguém saber de sua vida particular. É totalmente discreto. Esta é a sua decisão. Apenas estou aqui para dizer que você tem uma escolha. Então, você deve agir agora mesmo, enquanto esse site ainda está no ar. Clique no botão abaixo e tome a melhor decisão de sua vida. E nos vemos lá dentro. Um abraço e até já.